Shalom, Ministério Jerusalém, uma honra estar aqui novamente. Meu Deus, já faço parte da família deste lugar, né? Como é maravilhoso poder estar aqui. Estivemos em novembro na Conferência de Mulheres e foi extraordinário. Confesso que ainda vou digerindo o que o Senhor fez nesse lugar, pastora Zana. Que Deus abençoe grandemente pastora Zana, pastor Ismael, cada um, né? O pastor Felipe, que foi o canal de Deus de estarmos aqui, pastora Jéssica, cada um dos pastores dessa igreja. Que Deus abençoe de uma forma extraordinária. Para nós sempre é uma honra eu estar juntamente com esse ministério, com a minha família, meus irmãos, minha cunhada, meu filho que hoje está aqui, meu pai, minha segunda mãe. Que Deus abençoe de uma forma grandiosa. Amigos que nós fomos fazendo na caminhada neste lugar, Deus é maravilhoso. Eu saí daqui em novembro impactada, pastora Osana. Foi extraordinário o que Deus fez, e podem ter certeza que tudo aquilo que Deus fez aqui foi derramado também em Curitiba, ali onde nós moramos, porque o Senhor, Ele é poderoso e Ele é glorioso, né? E extraordinário é o rema deste ano neste lugar, o rema que foi colocado, que é sobre a oração, e eu amo oração, né? Na vez passada que eu estava aqui, eu falei exatamente sobre isso, né? Que a oração, ela move céu e terra, né, Tiago? A oração, ela faz o extraordinário, e esse rema, aproveite, porque se você quer estar na posição, tem que descer na oração, mas pode ter certeza que você vai viver o extraordinário de Deus sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família e sobre os teus projetos. 2026 é um ano de milagre, de vitória, mas sem oração não tem como nós viver aquilo que o Senhor tem derramado sobre nós, né? E o Senhor, Ele falou ao meu coração, eu tenho duas palavras para ler, porque o Senhor falou no meu coração quando eu estava ali na sala pastoral, quando o pastor Felipe fez o convite, ardeu no meu coração a palavra, ali em Atos, no capítulo 12, versículo 5, e depois nós vamos para Efésios, capítulo 6. Nós vamos fazer essas duas leituras para você entender, porque quando nós falamos de oração, é um processo tão grande, é uma maneira tão extraordinária de nós tocarmos o coração do nosso Deus. E o Senhor, Ele falou comigo quando o pastor Felipe fez o convite sobre essa palavra ainda na sala pastoral. O Senhor falava em Atos 12, capítulo 12, versículo 5, foi aonde o Senhor falou comigo, e a palavra do Senhor fala assim: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Amém? Vamos andar um pouquinho para frente na palavra, ali em Efésios capítulo 6, não vamos falar sobre a armadura não, pode ficar tranquilo, mas é sobre a oração. Capítulo 6, aqui no versículo 18. Efésios capítulo 6, versículo 18. Orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Deus abençoe, minha querida, obrigada. Essa foi a palavra que o Senhor tocou no meu coração. Eu fiz um esboço, mas eu não vou muito nele, mas está tudo bem. A gente coloca aqui para não se perder. Mas eu falando com o Senhor, quando o pastor Felipe me fez o convite, eu fui buscar a palavra ao Senhor. O Senhor trouxe ao meu coração Atos 12, trouxe Efésios hoje pela manhã, ali no capítulo 6, e eu fui buscar sobre a oração. Eu sei que vocês já estão sendo alimentados por esta palavra desde o início, começando por domingo, esse propósito de oração que vai ser todos esses dias, continuamente na madrugada. E isso é extraordinário, porque, falar bem a verdade, eu não vejo isso em Curitiba não, eu não vejo ninguém levantar no frio daqueles 5 horas da manhã para ir para a igreja orar não, é muito difícil. A um monte a gente até vai, mas lá pelas 7, 8 horas da manhã, porque também senão a gente não suporta o frio e a garoa naquele lugar. Mas nós somos muito de a um monte orar naquele lugar. Então aproveita esta oportunidade que você tem da manhã de oração, porque começando em oração, o inimigo ele vai
vai batendo em retirada, toda astúcia vai batendo em retirada, todo projeto do inferno vai batendo em retirada, e aquilo que você apresenta em oração, Deus vai movendo o extraordinário sobre a tua casa. Então aproveita essa revelação do céu que veio sobre esta igreja, para que você possa estar em contínua oração. Não sei qual é o milagre, não sei o que a igreja precisa, não sei o que cada lar que aqui está precisa, e o teu particular, mas quando nós descemos na oração, porque não adianta falar, se você for olhar, é olhar e orar e vigiar, então não adianta vir de qualquer maneira. Se for de qualquer maneira, nem tem acesso à casa do Pai, porque Ele não recebe. Mas se você vir com o coração quebrantado, você se lançar a Ele, você vai viver um 2026 extraordinário. Está preparado, igreja? Porque aquilo que Deus faz, Ele cumpre. Ele não só fala não, Ele faz e vela com a sua palavra. E quando eu estava vendo sobre oração, eu falava, meu Deus, o princípio de tudo, porque sem oração não somos nada, sem oração não alcançamos a graça, sem a oração nós não temos limpeza na nossa alma, e nesses dias o que mais eu e você precisa é da limpeza. Por quê? Porque se eu não despir daquilo que não agrada ao Senhor, eu vou continuar em pecado. E foi falado aqui no púlpito, a oferta trazida de qualquer maneira. Qual é a oferta? A tua oração é uma oferta ao teu Deus, a tua entrega é uma oferta ao teu Deus, e se você chegar de qualquer maneira, Ele não recebe. Então nós precisamos entender o princípio da oração. E eu falando com o Senhor, eu falava, Deus, como o Senhor é extraordinário, porque tem várias maneiras de você ter acesso. A principal, que nós que fazemos visita, e quem é pastor sabe muito mais do que eu, é quando você está estraçalhado pelas situações contrárias que você passa. Aí você pega um acesso rápido na oração. Por quê? Porque o teu corpo não aguenta, a tua alma está necessitada e o teu espírito está clamando. Só que a oração, igreja, ela não pode somente ser acessada nesses momentos. Nós precisamos entender qual é o acesso. O acesso está aberto, o véu foi rasgado. Você tem um acesso ao teu Deus, você tem liberdade de acessar Ele. E muitas das vezes nós não valorizamos esse acesso rasgado. Como assim, irmã Patrícia? Porque há tantas coisas a fazer, pastora Osana, é tanta situação que nós ficamos, Vitória, ali travados com tanta coisa que esquecemos da oração. E a oração é uma primícia de entrega ao teu Deus, entrega ao teu Pai. O que você veio buscar, o que você veio apresentar ao teu Deus, pode ter certeza que não é em vão a tua estadia neste lugar, não é em vão você estar sentado neste lugar, não é em vão o teu propósito neste lugar, porque o Senhor vai fazer resplandecer sobre a tua casa, sobre a tua vida e a tua história, mas permanece firme naquilo que Ele te chamou. Como assim, irmã Patrícia? Eu ali sentada ali no quarto do meu irmão e eu falando, meu Deus, porque primeiro a gente apanha. Começa em nós a palavra. E o Senhor falava, lembra quando você ia buscar oração? Quando estava tudo embaraçado dentro da tua casa. Estando na casa, servindo a este Deus. E não vou dar meu testemunho, fique em paz, já dei na vez passada. Mas eu falo dos embaraços porque Deus tem algo sobre a tua vida. Deus tem uma chamada sobre a tua casa. E o inimigo vai mover situações para que você não acesse aquilo que Deus te separou nesta terra. E é através da oração que as travas são colocadas por terra, é através da oração que os embaraços caem por terra, é através da oração que as palavras de morte se transformam em vida na tua história, dentro da tua parentela, no teu trabalho, nos teus projetos. Você está entendendo que é através da oração que o milagre vai ser gerado dentro da tua história. Deus está derramando graça sobre este lugar,
Se prepara para aquilo que Ele vai derramar na tua história. Só quem estiver ligado vai sentir o impacto da graça, da glória desse Deus, porque quando estamos em oração, se posicionando em oração, move o coração do Pai. Está preparado para mover o coração do teu Pai? Está preparado para mover o coração do teu Deus? E eu estava ali vendo várias maneiras que nós podemos, e ali para mim, qual que é a principal maneira? Primeiro, pastora Zana, é pela palavra, porque se a palavra não entrar, pastor, ela não vai fluir. Não adianta. Não é por muito falar, irmão, é por fazer. Se fosse por falar, nós que somos vendedores, eu falo nós porque eu era vendedora, ainda sou, se necessário. Tudo que te der você vende, maninho. Mas a palavra, ela tem que entrar e ela tem que fazer mudança. A palavra, ela é uma água que ela tem que entrar e fazer uma limpeza, uma transformação. Então, quando nós vemos sobre esta palavra, ali quando nós colocamos o pilar na fé, é a oração. Mas como eu vou acessar? Primeiramente com a palavra que vem confrontando a minha alma. Aonde esta palavra me convence do pecado, aonde esta palavra ela me traz a necessidade de descer o joelho no pó e entregar aquilo que eu preciso a quem pode fazer aquilo que eu não tenho acesso. Depois nós colocamos a oração, porque a oração sem a palavra ela é vã, porque muitos perecerão por falta de conhecimento. Conhecimento do que? Da palavra. Então não adianta eu orar e não ter conhecimento sobre aquilo que eu estou direcionando no reino espiritual, porque a guerra não é aqui na terra, mas é principados e potestades que estão tentando contra mim e a tua casa. Então se eu estou pautado na palavra, se eu estou alicerçado na palavra, a oração ela flui de uma maneira que nós nem conseguimos muitas das vezes falar, porque no choro o Senhor entende, Ele decanta, na lágrima que é colhida de mim e de você, Ele entende, porque é uma oração a Ele. Muitas das vezes estamos quebrantados, estamos esmagados, pisoteados com a situação que estamos passando, mas quando entendemos o poder da palavra, no descer da humilhação, na entrega daquilo que eu não posso, mas Ele pode, eu não sou, mas Ele é, eu não faço, mas Ele faz, Ele transforma, eu não faço nada, o Senhor modifica todo o ambiente para mim e para você. Deus tem milagre sobre esta casa de oração. Vocês vão viver milagre neste lugar. Portas abertas. Tem milagre descendo na casa. Tem extraordinário de Deus descendo neste lugar. Você vai contemplar sim a vitória que Deus está derramando sobre a tua casa, sobre a tua família. Porque eu creio no poder da oração. Aonde a igreja se une, Satanás tem que bater em retirada. Ele não pode permanecer aonde a unidade entende quem é o Pai. E qual é a maneira que nós vamos se revestir para que o inimigo das nossas almas corra? É no jejum. Mas aí é difícil, irmã Patrícia. E não é porque eu sou assembleiana, não. É porque eu aprendi no jejum e na oração que toda legalidade, toda potestade, todo mal tem que bater em retirada. Quando você consagra o teu tempo a Deus, quando você jejua algo para Deus, aquilo que é primordial para você, você lança para trás, você lança a tua carne, coloca no altar, Deus começa a mover o extraordinário. Nós começamos com as irmãs lá da igreja, e elas falaram: irmã Patrícia, vamos para o monte. Falei: vamos para o monte. Eu nunca fui, mas vamos lá, sou curiosa, tenho vontade de ir lá. Vamos para o monte. Tiago, aí você pensa que no monte ou na oração, altares separados para Deus, nós podemos entrar de qualquer maneira. E eu falei: Jesus, quando chego lá um embaraço, eu falei: meu Deus, e eu com o olho aberto, e ali orando, eu falei: Deus, eu não fecho não, porque era de noite, chuva caindo, minha filha ali sapateando no meio do barro, e eu falando: essa menina vai se embolar. E o Senhor falou: para que tu veio neste lugar, mulher?
Quando eu olhava para o lado, eu falei, meu Deus, se vir um bicho, se vir algo, o Senhor falou, quem eu sou na tua vida? Fecha o olho e me adora. Tu veio para me buscar neste lugar. Cadê a tua entrega? Quando eu estava ali, fechei o olho, já não vi nem mais aonde eu estava, porque a graça nos alcança. Quantas situações foram colocadas na minha casa? Senhor, eu preciso de uma porta aberta. Eu preciso de um extraordinário, porque eu não consigo, mas o Senhor consegue. Eu não tenho acesso, mas o Senhor tem acesso. E eu falava, Deus, o Senhor me convocou a levar a tua palavra, mas vai provendo na vida dos meus filhos, vai provendo na vida do meu esposo, vai provendo na minha casa. E foi na oração que Deus abriu porta dentro da minha casa. Você está entendendo o que é o poder da oração sobre a tua história? Por quê? Porque nós vamos ver várias situações na história, vários exemplos bíblicos, para que você entenda o acesso à oração. Relacionar-se com o seu Deus, intimidade com o seu Pai. Porque não adianta só nós orarmos e não termos intimidade com o nosso Pai. Nós precisamos ter intimidade. Quando você vê Marta e Maria, você vê as duas questionando por quê. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Foi louvado aqui. Uma estava aos pés, a outra buscando os afazeres. E não podemos tirar o mérito de Marta, porque ela queria receber bem a Jesus. Cada um tem a sua colocação diante do Pai. Só que quando elas se encontraram num lugar de dificuldade, elas oraram e clamaram ao Senhor. E quando Jesus chega no ambiente, porque nós somos assim, pastora Osana, nós somos assim, Murilo, nós somos bons para apontar o dedo para Ele, amigos de Cristo. Cristo descansava na casa deles. Você está entendendo? Lugar de descanso, Betânia. Mas mesmo assim não estava bom, pastora Osana. Por quê? Porque quando a dificuldade vem, estamos falando de perseverança em oração. Ele sabia que era o Messias. Ele sabia quem estava entrando dentro da tua casa. Mas quando vem a morte, a dificuldade, a trava vem, nós não enxergamos lá na frente a solução. E Jesus chega e com uma palavra, uma ordenança, Lázaro sai para fora. A ressurreição de Lázaro, o poder de uma oração. Não somente nisso, nós vamos ver aqui também várias situações. Em Tiago 5,15, a oração da fé salvará o enfermo e doente. Você está entendendo que não tem desculpa para você dizer que você não sabe orar? Com todo respeito e reverência a esse povo. Você não pode sair daqui dizendo que você não consegue orar. O que eu vou orar diante desse Deus? Porque tem várias maneiras de entrega de oração. Nós precisamos entender qual é o momento que nós nos encontramos agora. Qual é o momento que você se encontra? É um momento que você precisa clamar pela cura de alguém ou pela tua própria cura. Nós precisamos entender que as palavras, elas não podem sair vãs da nossa boca. Essas palavras, elas têm que ser diretas ao alvo. Sabe por quê? Você é como flecha na mão deste Deus. Ela não dá curva, ela vai no alvo correto. E aquilo que sai da tua boca tem que ser certeiro, porque nós temos que ter vigilância naquilo que sai da nossa boca. Qual é a necessidade que você se encontra em 2026? Qual é a declaração da palavra na oração de entrega que você precisa entregar ao teu Deus? Quando nós olhamos aqui também em Salmos 32:1, a oração da confissão: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto.
Você tem confessado ao teu pai? Ou você tem mandado para debaixo do tapete? Como assim, irmã Patrícia? Eu não estou falando de pecados grandes, porque diante de Deus são todos iguais. As consequências são diferentes, mas o peso diante da mão de Deus é a mesma coisa. Não se confunda. Ele perdoa, mas Ele também é justiça. Estou no devocional, pastor Rosana. Se você não comprou, compra, porque é uma bênção. Eu fui agraciado ano passado pelo meu irmão e a minha cunhada. E foi através desse devocional, através de uma oração, pastora, que eu queria fazer a leitura anual, que eu não conseguia, pregando a palavra. Você está entendendo? Prega a palavra, mas não consegue ler a Bíblia inteira. Que vergonha. E eu falei: Deus, eu preciso romper aquilo que eu sou limitada, me ajuda. Meu irmão sabia não, minha cunhada sabia não, mas o meu Deus através da oração sabia. E o Senhor tocou no coração da minha cunhada, e eu fui abençoado ano passado, em fevereiro do ano passado, e saí daqui para Curitiba com aquele devocional. E Deus tem quebrado barreiras sobre a minha vida, porque precisamos se alimentar desta palavra. Estamos falando de oração, igreja. Filipenses 4:6, a oração da súplica. Sejam em tudo conhecidas diante de Deus e pelas vossas orações e súplicas, com ação de graça. Qual é a súplica que você tem feito há anos e não consegue alcançar? Porque tem pessoas que estão há anos suplicando, mas como está o teu relacionamento com o teu pai? Estamos num ano de rema, oração. Oração é preparação para estar junto ao Cordeiro. Oração é posicionamento daquilo que Ele te convida. Oração é limpeza daquilo que você não tem autoridade. Oração é renúncia daquele tempo que você acha que vai estar te ajudando em algo, mas só vai estar alimentando você. Você está entendendo que o Senhor está falando comigo e com você? Se posicione em oração, igreja. Se prontifica na oração. Diante daquilo que o Senhor quer fazer na tua história. Glória a Deus. Quando nós olhamos também aqui em Mateus 26:39, a oração da consagração: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Não é mais a tua vontade nem o teu querer, mas a vontade do teu Deus. Você está entendendo que esses pratos imundos vêm diante de nós, mas nós temos que falar: afasta de mim este cálice. Você está entendendo que pessoas vão falar: negocia, e o Senhor está falando: afasta de mim este cálice. Você está entendendo que tem amizades que vêm ao teu redor e o Senhor está falando: afasta de mim este cálice. Pensamentos de você acessar aquilo que não agrada ao teu Deus, colocar a mão aonde não agrada ao teu Deus, e você fala: afasta de mim este cálice. Nós precisamos entender o poder das palavras sobre as nossas bocas. Aquilo que o Senhor quer fazer sobre mim, você consagra tudo ao teu Deus. Você tem consagrado o teu levantar ao teu Deus. Você tem consagrado o teu deitar ao teu Deus. Você tem consagrado aonde o Senhor tem colocado a planta dos teus pés ao teu Deus. Aquilo que o Senhor tem confiado sobre a tua mão, você tem consagrado ao teu Deus. A tua casa não é tua, é do teu Deus. A roupa que você veste não é tua, é do teu Deus. O sapato que você coloca não é teu, é do teu Deus. Foi Ele quem providenciou para você. É Ele que é o provedor da tua história, da tua vida e da tua casa. Aquilo que você acessa não é teu, mas é do teu Deus. E se é do teu Deus, fique em paz, vai tranquilo, porque Ele vai cuidar de cada detalhe.
Aquilo que é dele, Satanás não pode tocar. Ele não pode, ele até tenta tocar, mas o Senhor fala: afasta, porque tem o meu sangue carmesim, e aonde eu tenho o meu sangue você não pode entrar. Consagra tudo ao Senhor. Quando nós olhamos em 1 Timóteo 2:1, a oração da intercessão: faça intercessão em favor de todos os homens. Não seja egoísta de orar para si próprio, para as tuas situações. A igreja é um corpo, e eu falo isso porque eu sou intercessora, eu trabalho na parte de libertação, eu entro em lares, aqui meu filho está, minhas filhas estão lá em Curitiba, meu esposo, mas é telefone tocando meia-noite, às vezes você está quebrada, cansada, mas você está ali de prontidão para aquilo que Deus quer te usar. Enquanto você vai ali fazendo algo pela vida do outro, declarando sobre a casa do outro, sobre a necessidade do outro, Deus vai quebrando o gigante que se levanta contra a tua casa. Deus vai curando, Deus vai abrindo porta onde você não pode acessar, porque Ele tem feito isso dentro da minha casa. Ali o Senhor tem feito o extraordinário. O acesso que eu não tenho, Ele tem. As palavras que eu não consigo, Ele faz, porque Deus, Ele é extraordinário em executar milagre na minha e na tua vida. Intercede por alguém, coloca alguém este ano na tua oração, porque eu tenho certeza que esta oração não vai ser em vão, porque foi através de uma oração que eu estou aqui, foi através de um joelho que eu estou dizendo que Ele sara, Ele cura, Ele liberta, e é no poder da oração que Deus vai trazer pessoas de dentro da tua casa, é no poder da oração que vai ter vidas libertas das drogas, dos vícios, de tudo aquilo que não agrada ao teu Deus. É no poder da oração que o teu esposo vai entrar, que a tua esposa vai entrar, é no poder da oração que teus filhos vão retornar ao caminho do Senhor, é no poder da oração que Deus move sobre a minha e a tua história. Não desacredite da oração. Em Atos 1,14, a oração da concordância, aí pega a igreja. Opa, irmã Patrícia, por quê? Porque em Atos ele estava em um propósito só: a descida de Pentecoste. Foi levantado um propósito sobre este lugar, e nós precisamos estar em constante concordância sobre aquilo que Deus quer derramar na tua história. Não discorde. Pode ver dentro de casa, se um não concorda com o outro, as coisas não fluem. Mas quando se senta à mesa, Deus faz como fez na minha casa. Somente com a minha filha do meio trabalhando, Deus deu a reconstrução da minha casa. Tinha dinheiro? Não tinha. Tinha condições? Não tinha. Mas Deus acessou onde eu não podia acessar, porque em concordância da família, sentada na mesa, Deus gerou o extraordinário, e hoje eu posso receber a minha família. Ficou conta para pagar? Não ficou, porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Você entende a concordância? Às vezes a gente dá até uma virada de nariz, porque mulher é terrível, que a gente quer bater o pé, né, pastora Osana? Eu creio que a pastora não, mas eu sou meio difícil. Eu falo, é assim. Meu marido fala, tá bom, mas não é, pastor. Aí como que vai fluir as coisas? Não vai. Aí meus filhos falam, mãe, a senhora é cabeça dura. Eu falo, não sou. Aí Jesus pega. Falta de concordância. Estamos falando de oração. Ninguém pode pregar o que não vive, igreja, porque nós somos um livro aberto a Ele. Você tem que ser um livro aberto àqueles que estão olhando você. Tem alguém olhando a tua casa, a tua história, a tua caminhada, e como que ela tem lido a tua vida diante de Deus. Entre em concordância, porque a concordância na terra, ligada com o céu, Deus move aquilo que nós não podemos mover. Esse é o Deus que nós servimos. Nós precisamos entender o poder da palavra. Deus não olha a palavra bonita e eloquente, e sim um coração contrito por trás das palavras. Porque eloquente tem bastante, pastora Zana. Eu queria falar bonito, pastor, mas eu tenho meio que dificuldade, vai travando, tem a língua presa, então vai pensando.
Aí quando eu aceitei a Jesus, Murilo, pensa que eu não conseguia falar igreja. Ah, Esther, que vergonha. Porque lá não é Shalom. Se fosse Shalom, eu estava dando glória. Mas é o saldo, a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Então, eu me senti envergonhada. Porque toda vez que eu subia na oportunidade, o obreiro já batia o pé e dava risada e falava: olha lá, ela vai dar travada. Eu falava: bem, enviado do inimigo. E aquilo foi entristecendo a minha alma. E eu parei de louvar, irmão. E eu não consigo louvar hoje não, irmão. Glória a Deus pela voz de você. Porque eu, Jesus, só levar a palavra. E aquilo era o combustível, porque era eu e Deus. O meu esposo não estava na casa do Senhor. Os meus filhos todos eram bebê. E eu precisava estar perseverando em oração para vencer as batalhas da minha casa. E de repente se levanta alguém que por causa de uma trava na minha falha, ele começa a zombar. Meu coração se entristece. E eu começo a não querer mais louvar o Senhor. E eu parei de louvar o Senhor. E ali eu falava: Deus, o dia que o Senhor me curar, eu subo no altar de novo, mas enquanto o Senhor não me curar, eu não subo lá mais. Aí qual foi a estratégia, pastor Osana? Eu fui cantar no coral das irmãs, porque daí eu podia ficar ali adorando, não precisava travar minha garganta. Mas não era o que Deus queria, porque era uma batalha que o Senhor me chamou a se posicionar. E eu comecei a clamar ao Senhor e orar ao Senhor: me cura, Senhor, traz aquilo que eu não posso fazer, destrava. Eu não vou lá cortar minha língua não, Senhor, mas o Senhor pode cortar. O Senhor é o médico dos médicos. O Senhor pode fazer aquilo que o homem não pode fazer. Faz na minha história. E quando foi um dia, exatamente na semana do meu aniversário, este Deus é extraordinário. Eu estava deitada na cama, falei para o meu esposo: olha as crianças. Na hora eu parei, pastor, e falei: o quê? Não acredito que eu falei criança. E falei de novo: olha as crianças. E comecei a chorar, porque Deus respondeu a petição do meu coração. E naquela mesma semana, eu subi no altar e comecei a glorificar o meu Deus. E o irmão ficou atrás de mim esperando. Ela vai falar Cristo, ela vai falar igreja de qualquer jeito. Eu falei: toma, Satanás, porque aquilo que Deus chega, Ele faz por completo na nossa história. Você está entendendo? O inimigo, ele é envergonhado, porque ele fica ali de plateia esperando para bater palma. Aí você, como um crente valoroso, cheio da presença de Deus, fala: eita, eu sou como Davi, eu sou valente, eu não volto para trás, eu não renuncio, mas eu estou aqui preparado para aquilo que Deus quer fazer na minha história, e estamos aqui para glorificar e exaltar este Deus. Permanece firme em oração. Este Deus, Ele é poderoso, Ele é glorioso, igreja. E quando nós vemos ali sobre Pedro, em Atos, para encerrar, ele está numa prisão, porque se levantaram 30 anos levando o evangelho, pastor. 36 lugares sendo alcançados, até escrevi aqui. Aleluia. 32 países alcançados, 54 cidades e mais de 9 ilhas foram alcançadas, através da oração e da perseverança. Aí prendem a Pedro, acham que vai parar o evangelho, assim como eu e você. E eu estou encerrando. De repente, Pedro está numa prisão com 16 soldados. Não era 4 somente, 8, são 16 soldados, 2 ao lado dele para não sair da cela, mais uns fora e mais outros assim na sequência das portas que tinha que se abrir. Você tem dimensão da prisão que era aquele lugar? Não é igual a Jorge, que ele sai arrebentando e vai embora, não. E lá já tinha automatização do céu.
Esse Deus é glorioso. Acha que precisou de motorzinho igual eu e você para abrir o portão? Só com haja dele no céu, o portão teve que se abrir, e ali Pedro foi passando, porque Deus enviou um anjo naquele lugar. Eu vim para te dizer nesta noite, Deus está enviando um anjo. Não importa a situação que você se encontra, não importa a maneira que o inimigo está fazendo, pode até estar aprisionado, mas Deus invade prisão, manda anjo lá dentro, para que a tua vitória seja acessada. Desperta, Pedro. Pedro acorda e acha que é um sonho, pastora. Ele se levanta e obedece. Sabe por quê? Crente não dorme não, ele entende a voz do teu pai. Ele se veste, as algemas caem. Meu Deus. Aí o anjo fala, vamos andando. Crente que é crente sabe a ordenança, não volta para trás não, ele só vai para frente, porque o nosso alvo é o céu, o teu alvo é o céu. Pedro começa a andar, ele começa a caminhar, ali eles são tomados, não vê Pedro sair, as portas vai se abrindo, e também vai se fechando, porque Deus não deixa nada para trás. Não se preocupa, não vai ter vergonha na tua casa, não vai ter vergonha na tua história. Aquilo que ele faz por completo, sobre mim e sobre você. Mas sabe o que chama a minha atenção? É que quando Pedro tem um acesso lá fora, o anjo fala, agora é você. Achou que ia ficar só Deus te levando? Desperta, igreja. Ele te deu o acesso, agora a caminhada é com você. Pedro olha, fica pensando, para onde eu vou? Crente que é crente não fica na dúvida não, ele sabe o caminho, e sabe qual é o caminho que Pedro voltou. Vamos olhar, está aqui em Atos. Você acha que Pedro fica ali parado esperando? Não, ele volta onde o Senhor ordena. Por quê? Porque tinha uma igreja de joelho dobrado, orando por ele, clamando pelo milagre. E de repente nós vemos sobre a palavra do Senhor, e batendo Pedro a porta, ali em Atos capítulo 12, aleluia, versículo 13, para eu orar por você. E batendo Pedro a porta do pátio, uma menina chamada Rôde saiu a escutar, e reconhecendo a voz de Pedro, de gozo, não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. O que é isso, irmã Patrícia? Ele voltou para a igreja, ele voltou para o lugar de oração. Se até hoje você não estava acessando este lugar de oração, o Senhor está te convidando, volta a este acesso nesta noite. Ele estava aprisionado, o inimigo estava tentando, porque um dia antes da sua sentença, acha que Deus brinca com alguma coisa? Deus não brinca não. Um dia antes dele ser sentenciado, Deus abriu a porta, ele sai daquela prisão, e ele entende, eu vou voltar para o melhor lugar, que é a casa do meu pai. Eu vou voltar para o melhor lugar, aonde está a igreja, de joelhos dobrados clamando. Você está entendendo? Venha na madrugada, se você não pode, venha no culto da noite, não importa, mas se levanta em oração, faz um altar de oração dentro da tua casa, faz um altar de oração com a tua família, você vai ver que vai ter milagre sendo gerado, sim, igreja. Todos ficaram perplexos, por quê? E eu oro por você. Não acreditaram, pastor, que era Pedro.
sou eu e você. Como assim, irmã Patrícia? Nós oramos. Aí um dia Deus fala, hoje eu libero um milagre. Você fala, como assim? O que aconteceu? Mas como, Deus? Você não está orando? Você não está buscando? Deus está liberando um milagre sobre a tua história. Você não está de joelhos dobrados, não está apresentando ao teu Pai. Deus está liberando vitória sobre a tua história. Entenda o acesso que Deus está fazendo sobre a tua vida. Não importa, o que importa é que quando Pedro foi liberto, ele voltou para o lugar de oração. Precisamos voltar para o lugar de oração. A oração nos deixará. A igreja pode se colocar de pé. Nós vamos estar orando nesta noite, se a pastora Osana nos permite. Em Êxodo 32, enquanto os músicos levantam, vem até aqui. Moisés orou a Deus e Deus poupou o povo inteiro. Sabe o que é isso, igreja? Saia daqui entendendo. Humildade. Coração soberbo Deus abate, mas a humilde Ele exalta. Quando Moisés ora, mesmo aquele povo revoltado, reclamando, indagando, ele ora, e por um coração quebrantado de água, Deus poupa aquele povo. Quando você vê Ezequias com toda a situação que passou, ele clama porque ali o decreto era de morte sobre ele. O Senhor acrescentou mais 15 anos, Evelyn, sobre a vida daquele homem. Você está entendendo que quando nós reconhecemos a nossa necessidade, quando você vê Josué capítulo 10, ele ora a Deus e Deus para o sol para dar vitória. Nunca mais se viu o Senhor parar o sol na história por causa de uma petição. O Senhor, Ele ordena anjos ao seu favor, igreja. Quando nós olhamos ali em Juízes 16, Sansão orou e Deus, Ele traz a restauração da sua força. Por quê? Porque não vacilar do seu coração, ali da tua falta de vigilância, ali o inimigo adentrou, mas quando ele reconheceu na humilhação, na humildade, Deus trouxe renovo sobre a vida dele. Eu quero dizer para você, tem renovo chegando na tua vida, tem renovo chegando na tua casa, tem restauração chegando nesta noite. Você não vai sair daqui de qualquer maneira, não. Você vai sair daqui renovado. Se faltava força para orar, Deus renova nesta noite. Se faltava vitamina do céu para você se pôr de pé, Deus está descendo vitamina sobre a tua história nesta noite. Deus está mudando mentes nesta noite. Sabe por quê? Volta ao altar da oração. Volta, Deus vai tratar no teu coração. Eu preciso orar, eu preciso descer na oração, eu preciso me humilhar, porque quanto mais eu desço, quanto mais eu me lanço, mais Deus derrama na sua glória sobre mim e sobre você. Se prepare, igreja.